Muito bem. Outro item, a sombra perturbadora e a gratidão. Todas as criaturas possuem o seu lado sombrio, o lado obscuro da sua existência, às vezes considerado como um lado negativo do ser. Essa sombra, que quase sempre responde por muitas aflições que se esculpem no ego, atormentando o self, é, conforme Dr. Friedrich Dorsch, resultado de traços psíquicos do homem e da mulher, em parte reprimidos, em parte não vividos, que por razões sociais educativas ou outras foram excluídos da convivência e por isso foram reprimidos. Então as sombras são elementos que se encontram no nosso inconsciente reprimidos. A sombra perturbadora de valores requisitos que podem ser utilizados de maneira produtiva ou perturbadora, podendo mesmo expressar-se de 3 formas, como sejam a de natureza pessoal, cujos significados que foram reprimidos pertencem ao próprio indivíduo. A de natureza coletiva, que representa os mesmos significados reprimidos em cada sociedade. A de natureza arquetípica, em que há um caráter ancestral de destrutividade do ser humano, que não dispõe de possibilidade de diluição. Jung considerava que se torna necessário adquirir a consciência desses conteúdos reprimidos, porque somente assim será possível alcançar a individuação. Após essa tentativa inicial, deve-se trabalhar pela sua integração no self, o que equivale a dizer esforçar-se pelo amadurecimento psicológico, não mascarando a responsabilidade pessoal e aceitando-a de forma consciente, compreendendo todas as manifestações sombrias já experienciadas. Todo indivíduo é possuidor de aspirações que nem sempre consegue concretizar ou vivenciar, recalcando-as com mágoas e não conseguindo diluí-las conscientemente pela superação. Somando a esse conflito não exteriorizado, conduz a herança ancestral da cultura em que se movimenta, assim como a presença arquetípica de autodestruição como fenômeno de fuga da realidade. Tais ocorrências defluem da vivência em cada reencarnação, quando experimentou a carga dos conflitos gerados anteriormente e que ressumam sombra pessoal e coletiva, tomando o aspecto arquetípico bem característico dos movimentos primários antes do surgimento da consciência e da personalidade. Com todo esse potencial negativo, a sombra responde pelos desaires que geram sofrimento e amargura, retendo o ser na sua rede invisível e constritora. Nada obstante, ao ser-se conscientizado desses fatores de perturbação, pode-se e deve-se trabalhar interiormente para superá-los, por intermédio da redução da sua carga, aplicando-se contribuições edificantes e saudáveis, como o otimismo, a confiança no êxito, a solidariedade, o esforço para manter as perspectivas de realização
sem os receios injustificáveis. A sombra pode ser vista como uma névoa ou uma ilusão que o sol da realidade dilui, proporcionando a visão clara do existir no qual todos se encontram situados. E porque as aspirações humanas saudáveis são crescentes, à medida que vão sendo superadas algumas dificuldades do amadurecimento psicológico, ampliam-se os horizontes do equilíbrio e do despertamento para a individuação. Há, sem dúvida, um grande conflito entre o que se é e o que se deseja ser, no esforço contínuo por alcançar patamares em que a harmonia emocional torna-se uma realidade, proporcionando estímulos para serem conquistados. Nada de estranhar nessa aparente dualidade, já que existem realmente o lado bom e o lado mau em todas as coisas, o alto e o baixo, o dia e a noite, a vida e a morte, o yin e o yang, produzindo a integração, a unidade. Em toda parte podem ser identificadas as manifestações sombrias do ser humano, mas também o lado luminoso em toda a sua grandiosidade, rutilante nos heróis do saber e do ser, do conquistar e do realizar, da ciência, na tecnologia, nas artes, na religião, no pensamento, na solidariedade, enquanto também vige o instinto de destruição, pela agressividade, pelos vícios, pela ignorância, pela prepotência. A civilização odiena, rica de conquistas de vária ordem, ainda não logrou tornar feliz a criatura humana, que, embora favorecendo alguns dos membros a viverem em grande confronto e desfrutando de comodidades, de belezas ao alcance da mão, em sua grande parte ainda permanece insatisfeita, infeliz, invariavelmente derrapando nos abismos da drogadição, do alcoolismo, da busca desenfreada pelo prazer, pela ilusão e etc. Naturalmente que aí encontramos a predominância da sombra coletiva e arquetípica, não trabalhada pelo conhecimento do ser em si mesmo e das suas imensas possibilidades, sempre conduzido pelo comércio para o gozo e não para pensar em profundidade. Vivendo na superficialidade dos fenômenos humanos, validando o ter pelo ser, tem faltado a coragem social para romper com essa cortina que impossibilita a clara visão da realidade psicológica da existência, de tal forma que as suas aspirações não vão além dos limites sensoriais. Embora o esforço da psicologia social e de outras escolas, de algumas valiosas doutrinas religiosas e filosóficas, o ser humano atém-se mais ao que tateia e alcança do que anela emocionalmente, agarrando às sensações materiais sem fruir as emoções libertadoras. Infelizmente, a educação vigente trabalha mais em favor da preservação do medo ao lado da sombra do indivíduo que se propõe a ignorá-la, a fim de desfrutar os bens que se encontram ao alcance, e mesmo quando defrontado por pensamentos ou ocorrências infelizes, logo deseja esquecê-los, não os enfrentar,
como se fosse possível ocultá-los num depósito especial que os asfixiaria. Realmente, quando reprimido esses sentimentos e sucessos, na primeira oportunidade, eidos que ressumam com a carga afetiva de que se constituem e nublam os céus róseos dos iludidos. A existência é um permanente desafio que o self tem pela frente e todo o seu esforço é procurar a integração da sombra no seu eixo. Não tem como o self ocultar. Não tem. Por mais que ele venha a tentar, não consegue. Quando se é reconhecido a vida, se agradece e se trabalha pelo progresso, a sombra é vencida. No entanto, quando se é desagradecido e soberbo, triunfa a sombra. Infelizmente, é o que nós encontramos hoje em dia no seu grande número de seres, dando valor às coisas iníquas, às ilusões, à perda de valor das coisas e do tempo. Voltaremos.